Doutora Regilene, pretende sustentar? Sim, senhor presidente. O tempo regimental. Senhor presidente, colhendo a sessão do outro representante do Ministério Público. Pouco tempo atrás, debatia com o ministro Douglas o processo involutório processual que vimos vivenciando, relembrando a questão do período formulário. Diante deste processo, me deparo com uma outra involução, que é ao período anterior ao formulário, que é o da legis actionis. Tenho a impressão que Degenkolb, Plotz, Adolf Vahr e von Bülow devem estar muito tristes com a nossa sociedade, mas muito triste, porque levaram anos até chegar à demonstração para a sociedade da importância da natureza abstrata da ação, da importância da concatenação dos atos processuais a partir da situação jurídica que se antecede. O ministro Agra leu em seu voto um fantasma que não existe nesse processo. Em momento algum, esta recorrente apresentou exceção de pré-executividade, em momento algum. Eu acompanho este processo desde a sua origem. Este equívoco foi cometido pela autoridade coatora no momento no qual prestou suas informações ao tribunal, foi reiterado pelo regional e agora está sendo reiterado aqui. Esta recorrente se limitou a impetrar o mandado de segurança. Ela não apresentou exceção de pré-executividade. Circunstância segunda, a recorrente... Senhor presidente, eu gostaria que Vossa Excelência me avisasse com 2 minutos de antecedência se eu for estourar o prazo, para não ter que romper sem lógica. Essa recorrente nunca esteve na relação jurídico-processual, seja no processo de conhecimento, seja no processo de execução. Nunca esteve. A execução começou em agosto de 2005. E toque-lhe a procurar bens, e nada, e toque-lhe a instaurar um incidente de desconsideração da pessoa jurídica da executada, e nada. E vamos, então, pesquisando, perquirindo, vamos até a origem dos sócios. E aí, em 2009, em 2006... houve a citação dos sócios originários. Em 2009, vieram aos autos o contrato social originário, do qual a recorrente fazia parte. Em 2009. Ninguém fez absolutamente nada. Nada em relação à recorrente. Em relação ao outro sócio originário, ele foi citado por conta do incidente de desconsideração. Ele foi citado, compareceu em juízo e, pasmem vossas excelências, foi feito um acordo judicial entre a então exequente e a empresa executada. Não houve isso, está tudo documentado no mandado de segurança para a prova pré-constituída. Então, duas falhas. A primeira, a recorrente, a exequente, tinha condições de ter conclamado e convocado a recorrente para, no incidente de desconsideração da pessoa jurídica, responder pela execução, e não o fez. Desde 2009 ela poderia ter feito isso. Foi fazer em 2018, ou 2017. Mas cadê a segurança jurídica que os institutos jurídicos nos dão? Mas isso até
senhor presidente, isso até seria irrelevante, não fosse o mais grave de, desde 2009, ter sido gizado um acordo judicial entre reclamante exequente e reclamada empresa, na pessoa do sócio fulano de tal. Nós temos regras próprias a observar para a garantia da segurança jurídica da sociedade. Não houve neste acordo judicial, em momento algum, a renúncia à solidariedade. Ora, se a exequente faz um acordo com a empresa, dá-lhe quitação pelo objeto da inicial e pelo extinto contrato de trabalho, dizer que existe execução sobejante data máxima vênia. O fato de um dos sócios ter intermediado esse acordo não significa que foi ele quem fez. Até porque não houve, repito, a renúncia da solidariedade. Então, são dois aspectos tão terríveis, a questão da retirada da sociedade, nem vou cansar vossas excelências com esse argumento, mas a inexistência de execução sobejante, a impossibilidade em face da prescrição intercorrente que o Supremo, desde antes, não só agora em 11 de novembro de 2017, que se passou a observar a prescrição intercorrente por força de lei. Nós já tínhamos antes, por força da súmula, me falha o número agora, a afirmação do Supremo Tribunal Federal da existência de prescrição intercorrente. Antes de 11 de novembro de 2017, vossas excelências sabem melhor do que eu, a execução poderia ser instaurada e movimentada de ofício? Poderia. E nós estamos antes de 11 de novembro de 2017. Então, eu tenho um documento, insisto nisso, eu tenho um documento comprovando que a recorrente foi sócia originária, um documento comprovando que em 2003 ela cedeu as suas cotas e o cedido recebeu garantindo, assumindo a gerência da reclamada, passivo e ativo. Existe uma cláusula dizendo que, naquele mês da sessão, julho, se não me engano, naquele mês da sessão, o caixa deveria ter dinheiro. E certamente o tinha, porque ninguém foi molestado por conta disso. Então, vejam, vossas excelências, diante desses dois fatores gravíssimos, que é a existência de um acordo homologado, cumprido entre exequente e executada, entre reclamante e reclamada, não há que se falar em execução sobejante. Daí, em 2018, resolve-se, já não se... A autoridade coatora entendeu que existe uma execução sobejante, vão embora procurar os outros sócios. E entra, então, a recorrente. No ato em que Sua Excelência determinou a instauração de ofício do incidente de desconsideração da PJ, naquele mesmo ato, diz Sua Excelência, suspendo a execução, instauro o IDPJ e determino a penhora do patrimônio da recorrente que for encontrado. Como é que esta recorrente ia apresentar qualquer ato processual no processo de execução, se dele ela não fazia parte, ela nem sabia. De repente, recebe um mandado de citação, uma conta corrente da qual ela era co-titular da mãe, só porque a mãe era idosa. 2 minutos, doutora. Obrigada, excelência. Só porque a mãe era idosa. Porque ela estava desempregada e está até hoje. Então, a pessoa é surpresada com uma penhora de uma conta com dinheiro que não é dela, num processo no qual ela não lhe foi garantido, não tinha praticado nenhum ato de defesa. E pior,
para garantir uma execução que não existe. Então, pedindo todas as vênias, ministro Alexandre, a recorrente aguarda a reconsideração do voto de Vossa Excelência e a ponderação por esta egrégia sessão da impossibilidade do indeferimento do mandado de segurança, porque não havia, é súmula 414, o objeto foi uma decisão, objeto desse mandado de segurança foi uma decisão proferida em sede cautelar, invocando-se o artigo 300 do Código de Processo Civil, e, portanto, a súmula 414 tem plena incidência, e um processo no qual a reclamante não tinha como tomar a recorrente não tinha como tomar nenhuma atitude, porque, por força de lei, os artigos estão enumerados em todas as peças nas quais participamos neste processo, a execução estava suspensa, e suspensa não se comete ato processual nenhum. Ministro Alexandre Agra. Senhor presidente, a questão da exceção de pré-executividade se dá exclusivamente em reforço de fundamentação. Na verdade, a ausência de ilegalidade ou abuso de poder é que é o fundamento principal. Por outro lado, não importa se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi, no caso, esse processo acho que é anterior ao atual CPC, bom, enfim, o incidente foi formado e no processo, ainda que não tenha sido a melhor via, atingiu, bem ou mal, a sua finalidade. Mas chama atenção para o fato de que, na verdade, o fantasma que está me assombrando aqui é o registro. Ao prestar suas informações em 23 de janeiro de 2018, a autoridade coatora esclarece, na sua resposta, que se encontra pendente nos autos o julgamento de exceção de pré-executividade, apresentado pela impetrante, eis que se encontra no prazo de manifestação do exequente para contrarrazões. Esse fantasma aqui foi introduzido. Então, se é o caso, se não houve nada disso, se nada disso está acontecendo, nas informações trazidas pelo tribunal de origem, nas quais eu estou confiando. No processo do mandado de segurança, eu pedi agora para verificar não tem como ver, mas nos autos originários, sim. É posterior ao atual CPC. Então, o incidente foi corretamente apreciado. Eu vou fazer o seguinte, senhor presidente, por via das dúvidas, diante da informação da douta advogada, eu vou fazer essa reverificação, né? Então, eu retiro de pauta, adiando para a semana que vem. Vossa Excelência me permite um esclarecimento então, de fato? Pois não, doutora. Ministro Alexandre, quem apresentou a exceção de pré-executividade foi o outro ex-sócio que também tinha sido chamado junto com a recorrente. Também, doutora, está esclarecido. E peço notas degravadas com os devidos registros, inclusive do esclarecimento. Em razão de vista regimental do relator para melhor exame, após a sustentação oral proferida pela doutora Regilene Santos do Nascimento.